Quando você faz a anotação das glicemias do seu filho durante 7 dias, chegou o momento de fazer a interpretação. Chegou o momento de fazer a interpretação. Isso é o que eu chamo de ciclo de saúde do diabetes tipo 1. Depois eu explico para vocês o que é isso, o que é essa concepção de ciclo de saúde do diabetes tipo 1 que eu criei. Quando você para no final da semana, digamos assim, que você tire o domingo para poder avaliar o perfil das glicemias do seu filho. Você vai pegar as suas anotações de 7 dias e vai começar a interpretar. E de que forma você interpreta? Você interpreta primeiramente de forma diária, tá? De forma diária. Como assim diária, Giovanni? Por exemplo, o seu filho acordou com uma glicemia de 180. Qual é a primeira coisa que tem que passar pela cabeça de vocês se ele acordou com uma glicemia de 180? Tem algumas informações que a gente precisa ter noção. Primeiro, qual foi a alimentação que meu filho comeu antes de dormir? Foi uma alimentação leve? Foi uma alimentação mais pesada? Foi uma alimentação rica em proteína? Foi uma alimentação rica em gordura? Todas essas informações, elas são relevantes. Não, Giovanni, a alimentação do meu filho, principalmente antes dele dormir, é bem levezinha. Perfeito. Tá ótimo. Então vamos descobrir quais são as outras coisas que podem ter feito o seu filho acordar com uma glicemia de 180. Eu não estou dizendo que a glicemia de 180 é uma hiperglicemia. Vocês viram que eu não utilizei esse nome de hiperglicemia em nenhum momento. Mas a gente pode deixar melhor? Pode. Nesse ponto eu sou perfeccionista. Eu quero as melhores glicemias para as minhas crianças. Primeira coisa, você acabou de avaliar se a alimentação do seu filho na noite anterior foi uma alimentação carregada em gordura. Por que eu falo isso? Porque a gordura, ela vai fazer o quê? Ela vai interferir na glicemia da criança ou do adulto até 5 horas depois que ele se alimenta. Se a criança dorme lá pelas 10 horas da noite, no meio da madrugada ela vai fazer uma hiperglicemia que pode passar dos 180 e vai amanhecendo o dia e vai diminuindo. E aí, quando acordou, estava em 180. Pode ter sido isso? Pode. Vamos interpretar mais ainda? Vamos. Nós temos dois efeitos que acontecem na madrugada no corpo da criança. O adulto acontece, mas não tão pesado quanto na criança. Na criança, o que acontece na madrugada? Lá por volta das 3, 4, 5 horas da manhã, acontecem 2 eventos no organismo da criança relacionados aos hormônios. Um é o efeito Somoge, é um nome estranho mesmo, efeito Somoge. Depois você pode procurar no YouTube, no Google, o que isso significa. Tá? O efeito Somoge diz pra gente que uma criança pode ter uma hiperglicemia devido a uma hipoglicemia na madrugada. Ela tem a hipoglicemia na madrugada, o organismo, para se defender, produz glicose, joga na corrente sanguínea e a criança acorda com hiperglicemia. Ok? Olha só, pessoal, nós estamos interpretando o horário da manhã. A criança acabou de acordar. Tá? Isso é interpretação. Na hora que você aprende a interpretar, depois que você termina, que você aprende a interpretar tudo, isso se torna natural para você. E é isso que eu ensino para as famílias que eu acompanho. Eu quero que elas saibam interpretar o tratamento do filho delas da mesma forma que um profissional de saúde interpreta, que um bom profissional de saúde interpreta. Por quê? Porque muitas famílias que eu atendo são do interior do Brasil, são de cidades onde não tem um acompanhamento adequado, e aí elas se encontram praticamente sozinhas no tratamento sem saber o que fazer. E quem é que sofre com isso? Principalmente
A criança. Agora, se a mãe sabe fazer, sabe interpretar, sabe como agir, ela não fica dependente de um serviço público, de nenhum profissional. Olha só, nós temos o segundo efeito que acontece na madrugada. Qual é o segundo efeito? É o que nós chamamos de hormônios contrarreguladores, tá? São os hormônios contrarreguladores que interferem na produção de glicose, tá? Que é na produção do glicogênio no organismo, produzindo glicose, e a criança acorda com uma hiperglicemia. Ah, Giovanni, o meu filho não tem isso, ele acorda normalmente com as glicemias normais. Hoje ele acordou com a glicemia um pouquinho mais elevada, de 180 ali no limite. Ok, então perfeito. Vamos continuar, vamos seguir analisando os outros horários. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Olha só. Segundo momento do dia. Tá? Segundo momento. Lembra, nós estamos fazendo a interpretação do perfil glicêmico dessa criança no período do dia. De manhã acordou com 180. Tranquilo, já falamos sobre isso. Agora, vamos tocar o resto do dia. Qual é o segundo horário? Não é o lanche da manhã? É o lanche da manhã. Se a criança faz, aí nós temos duas situações. A criança faz contagem de carboidratos? Faz. Então, conta o carboidrato, descobre a quantidade de insulina que tem que aplicar e aplica. Tranquilo. Próximo horário. Não é antes do almoço? Não vai verificar a glicemia antes do almoço? Vai. Quanto é que deu essa glicemia antes do almoço? Vamos aqui pensar num valor um pouco mais baixo? Bora. Glicemia antes do almoço deu 70. Deu 70 a glicemia antes do almoço. O que a gente pode começar a pensar em um valor glicêmico de 70 antes do almoço? Lembra, se a criança não faz contagem de carboidratos, a última hora que ela se alimentou foi no lanche da manhã e ela não aplicou insulina. Por quê? Porque se ela não faz contagem de carboidratos, ela só aplicou insulina na hora que ela acordou para fazer a correção. Ok? E ela não aplicou mais insulina, comeu no lanche da manhã, mas ainda assim chegou na hora do almoço com a glicemia em 70. O que você consegue inferir com um valor de 70 antes do almoço, sendo que a criança acordou com 180? Quem é a insulina responsável pelas glicemias ao acordar e nos momentos em que você não está se alimentando? Exatamente, é a insulina basal. Se nós temos uma insulina basal responsável nos momentos em que o meu filho não está se alimentando e chega na hora do almoço com uma glicemia de 70, é hipoglicemia? Responde aí para mim, se uma glicemia de 70 é hipoglicemia. Se uma glicemia de 70 é hipoglicemia. Vamos lá, Simone, para mim, abaixo de 70 é hipoglicemia. Assim foi passado pela endocrinologista que atende a minha filha. É isso aí, abaixo de 70 é hipoglicemia. Mas se o seu filho fez 70 antes do almoço, é hipoglicemia? Não, não é hipoglicemia, ok? O que significa dizer isso, que não é hipoglicemia 70? Significa que eu não preciso corrigir. Já está antes do almoço, ele pode almoçar normalmente, porque aquela comida do almoço vai fazer com que a glicemia melhore, ok? Quando a criança faz uma glicemia de 70 antes do almoço, a gente tem que avaliar o que aconteceu no período da manhã, tá? Ela acordou com 180. O que aconteceu no período desse momento em que você verificou a glicemia dela até a hora do almoço? Ela fez atividade física? Ela brincou muito que justificasse essa queda brusca da glicemia? Ah, não, Giovanni, meu filho brincou, verdade. Ele foi lá fora, andou de bicicleta, jogou futebol, correu bastante. Legal, perfeito.
significa que ele fez atividade física e a atividade física consumiu aquela glicose em excesso na corrente sanguínea. E aí a glicemia baixou. Perfeito, tá ótimo. Agora, se ele não fez nada, ficou dentro de casa, sentado no sofá, assistindo televisão, e a glicemia saiu de 180 para 70 na hora do almoço, mesmo ele tendo feito um lanchezinho na hora do almoço, na hora do lanche da manhã, o que que isso vai mostrar para você? Que a nossa insulina basal, ela precisa de ajuste. E você precisa entender, você como mãe, você precisa entender quais são os momentos que o seu filho pode precisar de um ajuste da insulina. O que que eu vejo muito acontecer? Giovanni, meu filho está fazendo hipoglicemia o mês inteiro. Só que a minha consulta é só daqui a 45 dias. Cara, meu coração falta explodir quando eu ouço essas coisas. Como é que eu vou deixar o meu filho fazendo hipoglicemia praticamente todo dia e eu vou ficar aguardando uma consulta que vai acontecer daqui a 40 dias? O que que eu estou esperando que aconteça? O pior? Pois é. É isso que vocês precisam fazer. Entender o padrão glicêmico do filho para vocês poderem saber de que forma vocês têm que agir em cada uma das situações. É isso que eu ensino às famílias que eu acompanho. Ok? Então vamos lá. Como é que a gente vai pensar então? Se o meu filho fez uma glicemia de 70 antes do almoço, eu tenho que ajustar basal. Porque se ele ficou dentro de casa, não fez atividade física nenhuma e a glicemia baixou, eu tenho que ajustar basal. Ok? Tranquilo? Por que basal? Porque a basal é a insulina responsável por manter a nossa glicemia dentro da meta nos momentos em que nós não estamos nos alimentando. Ok? Por quê? Porque no momento que eu for me alimentar, que o seu filho for se alimentar, ele vai aplicar a insulina ultra rápida.